Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre como é que você faz para escolher os instrumentos de avaliação psicológica, os testes no processo de orientação profissional de carreira. Gostaria muito que você ficasse comigo até o final desse vídeo para saber o que você precisa saber antes de escolher um teste para o seu processo de orientação profissional de carreira. Muitas vezes a pessoa vai lá, o orientador escolhe os testes para qualquer processo, escolhe aleatoriamente o teste que ele usa em todos os processos, e não é bem assim que funciona a escolha dos instrumentos de avaliação psicológica para o seu processo de orientação profissional. Então vamos nessa. Muitas vezes, se você quiser trabalhar com orientação profissional, você vai ter que conhecer alguns instrumentos de avaliação psicológica, algumas técnicas e algumas dinâmicas. Se você quiser dominar a orientação profissional para se tornar referência nessa área, você vai ter que saber trabalhar com esses instrumentos, saber escolher, colocar eles na hora certa. E como é que você faz isso? Você vai ter que fazer isso de uma maneira metodológica, de uma maneira correta, pensando o que você faz para escolher esses instrumentos, conhecendo o caso que você está atendendo. Quando eu comecei a atender, eu usava basicamente os mesmos testes para todos os processos. A pessoa me procurava com determinada idade, a partir da adolescência, podendo usar aquele teste, eu usava o teste com aquela pessoa. Por exemplo, o teste EAP. Eu usava ele com qualquer pessoa que me procurasse para fazer a primeira escolha profissional. Depois, com o tempo, eu fui percebendo que as coisas não eram bem assim, não eram desse jeito que a gente precisava fazer com os testes. Não é assim que a gente usa os testes no processo de orientação profissional de carreira. E aí eu queria explicar um pouquinho para você conseguir dominar o processo de orientação, ou seja, para você se desvincular dos testes, das técnicas, e para você alcançar mais resultados com o seu trabalho, você vai ter que entender quais são os objetivos por trás de cada teste. Você vai ter que entender quais são as necessidades do caso que você vai estar atendendo, as necessidades da pessoa que você está atendendo antes de escolher o instrumento. Se você não conhece o caso, se você não conhece a base do instrumento, a teoria do instrumento, o objetivo daquele instrumento, como é que ele foi criado, como é que ele foi estruturado, não adianta você simplesmente ir lá aplicar esse teste, porque ele não vai ter resultado. Então, para você conseguir resultados com os testes, para que ele seja fidedigno, para que ele de fato dê um resultado positivo no seu trabalho, você vai precisar dar uma lida na parte onde ele fala dos objetivos, onde ele apresenta o porquê ele existe, a razão de ser de cada um dos testes. Suponhamos que você começa a fazer um processo lá na primeira sessão e você percebe que a pessoa que você está atendendo não tem muito bem definido os seus interesses profissionais. Ela não sabe muito bem se ela gosta de exatas ou se ela gosta de biológicas, se ela quer fazer engenharia ou se ela quer fazer medicina. E aí você pega e fica com essa dúvida na cabeça, vê que a pessoa tem essa dúvida, então você tem que escolher um instrumento de interesses profissionais. Não significa que você já tem que ir com o teste pronto, porque muitas vezes você vai conversando com a pessoa nas primeiras sessões, ela já sabe o que ela quer, ela já sabe quais são os interesses que ela tem. Se você quiser aplicar o teste para confirmar esses interesses, é uma coisa. Agora, você usar a mesma estrutura de atendimento com os testes, por exemplo, EAP, EMEP para todo mundo, isso significa que você está padronizando um processo que não deve ser padronizado. Então, a dica que eu dou nesse vídeo é que você entenda os seus orientandos e não ache que os seus orientandos todos vão precisar todos vão precisar de testes. E nem todos os testes servem para todas as pessoas que você estiver atendendo. Por exemplo, muitas vezes a pessoa ela tem maturidade para escolher, mas ela não tem autoeficácia, não está confiante o suficiente para fazer a escolha, não está autoeficaz para fazer a escolha daquela profissão.
Então, o teste não é de maturidade, o teste não é de interesse, o teste é de autoeficácia. Você vai ter que fazer um trabalho para entender a autoeficácia dessa pessoa no processo de escolha profissional. E não um teste de maturidade, não um teste de personalidade, não um teste de inteligência, nem um teste de interesse, nem de habilidades. Você vai ter que fazer um teste de autoeficácia. Por isso, esse olhar atento ao que a necessidade, ao que o seu orientando precisa, ao que ele necessita, é muito importante. Então, não pense que todos os testes servem para todos os processos e nem que todos os processos precisarão de testes. Tenha esse olhar mais atento. É preciso entender também que o que está na teoria daquele teste. Muitas vezes nós compramos o teste e lemos uma vez o manual, batemos o olho uma vez no manual. Isso é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque às vezes a gente entende o processo e ok, e aí às vezes a gente esquece algumas coisas do teste e aí isso causa problema, porque eu posso achar que aquele teste serve para alguma coisa, posso confundir, posso até atrapalhar o meu processo de orientação profissional se o teste não for adequado para aquele trabalho, para aquela sessão que eu estou me designando a ajudar o meu orientando. Então, por exemplo, se ele está com uma dificuldade em escolher porque está com dificuldade em definir os seus interesses, é uma coisa. Se ele está com dificuldade porque ele não consegue confiança para fazer a escolha, é outra coisa. Se ele não tem maturidade, autoconhecimento suficiente, outra coisa ainda. Se falta todos esses aspectos, aí você pode trabalhar com uma bateria de testes. Isso você vai definindo ali na primeira, na segunda sessão, a partir da sua entrevista inicial. E aí, a primeira coisa que você precisa fazer é entender a necessidade do caso que você está atendendo. Qual é a necessidade? É uma necessidade mais ligada a autoconhecimento, a confiança, a interesses, a habilidades, a maturidade? O que ele precisa melhorar? E aí você pode aplicar o teste ou não, você já pode captar isso através de uma conversa, de uma entrevista com o seu orientando. Segundo, entender os objetivos de cada instrumento. Você vai ter que ler um pouquinho da teoria, um pouco daquela ficha perfil, um pouco daquela ficha síntese do que diz o teste, do que para que serve, a que veio no mundo aquele instrumento de avaliação psicológica, porque nem todos os testes servem para qualquer circunstância, para qualquer situação. E antes de decidir se vai usar, terceiro ponto, antes de decidir se vai usar o teste ou não, pense se ele será útil para o resultado do seu trabalho. Por exemplo, às vezes eu tenho uma pessoa super confiante para fazer a escolha, ela só está indecisa quanto a se ela quer medicina ou psicologia, por exemplo. Se ela já tem confiança, não precisa aplicar o teste EAEP, que é de autoeficácia. Se ela já está super bem sabendo, já tem maturidade, já passou por todas as etapas do processo, não preciso aplicar o EMEP. Agora, se eu quero aplicar para fazer uma confirmação, se eu quero aplicar com pré e pós orientação profissional, eu tenho que estruturar o meu trabalho para isso. Por isso eu tenho que recorrer ao manual do teste e entender em qual momento da sessão eu aplico cada um desses instrumentos e entender as necessidades de cada um dos casos que eu estou atendendo. Alguns testes eu aplico uma vez só, outros testes eu aplico pré e pós. O que significa pré e pós? Eu aplico na primeira ou início da segunda sessão e aplico na última sessão. O EAEP, que é de autoeficácia, e o EMEP, que é de maturidade, eles são desse jeito. Você pode aplicar pré e pós sessão. O que significa isso? Pré e pós orientação. O que significa isso? Você vai fazer no final da primeira sessão, na segunda sessão, você aplica lá o teste EMEP, que é de maturidade. E aí, suponhamos que deu lá um score baixo para autoconhecimento ou para conhecimento da realidade profissional. E aí você vai trabalhar todo o seu processo para aumentar esses dois quesitos de autoconhecimento e conhecimento da realidade. E aumentando isso, você vai ajudar a pessoa a escolher uma profissão de forma mais consciente, de forma mais consistente. E aí na última sessão você aplica de novo esses instrumentos para ver se esse score baixo levantou,
Se esse score baixo, aumentou. E o teste já te diz o que é que você precisa fazer. O que é que muitas vezes eu já vi nas minhas mentorias, nas minhas supervisões, ajudando outros profissionais a trabalharem com orientação profissional a fazer? Aplicando uma vez só esse instrumento, que às vezes ele dá certo, às vezes ele não dá certo, mas tem que seguir a cartilha, o que o instrumento pede, o que o instrumento fala que a gente precisa fazer. Por quê? Porque ele foi validado dessa forma e a gente precisa entender quando é que a gente encaixa ele, que a gente coloca ele no processo de orientação profissional. Eu não sou contra os testes, inclusive eu uso testes nos meus processos de orientação, mas eu sou contra o uso desenfreado dos testes, que você faz uma bateria de testes e dá uma devolutiva, um resultado para a pessoa, como se você tivesse um perfil metafísico sobre a vida daquela pessoa, e não é bem assim. A gente não entende o que está por trás da vida da pessoa por conta dos testes, a gente entende o que é real na vida daquela pessoa, porque o teste ele otimiza o nosso trabalho, ele faz com que a gente pule um determinado caminho que a gente teria que percorrer por meio de entrevistas e dinâmicas e técnicas. O teste ele é padronizado para isso, ele facilita muito o nosso trabalho, mas muitas vezes muitos orientadores e orientadoras, por exemplo, eu já presenciei isso, vão em escolas, fazem lá uma bateria de testes, não tem nenhuma entrevista inicial, nenhuma devolutiva com os orientandos, dão lá uma carta devolutiva só, e aí fala que isso é um processo de orientação profissional. Isso atrapalha um pouco a nossa classe de orientadores de entrarmos na escola, da gente entrar na escola para trabalhar a orientação profissional, de entrar nas ONGs, nas instituições, nas organizações. Por isso, tem que pensar para que serve o teste, onde é que você encaixa, depois de quais dinâmicas, de quais entrevistas, depois de saber o que sobre a vida do orientando, eu vou colocar esse teste. Se ele é de alta eficácia, quando é que ele tem que entrar? Se ele é de interesses, quando é que ele tem que entrar? O que ele faz nesse processo? Eu tenho que avaliar se ele vai ser útil para o resultado que eu quero naquele trabalho que eu estou exercendo com o meu orientando. Por isso, fica aqui esse cuidado e essa dica para você, para que tome cuidado na hora de colocar um teste, na hora de colocar um instrumento de avaliação psicológica na sua sessão, principalmente se você for psicólogo. Por quê? Porque nós já temos aquela marca do teste vocacional que dá o diagnóstico vocacional, tudo entre aspas, porque as pessoas acham que a gente tem uma fórmula mágica para resolver a vida delas e a gente não tem. Então tome muito cuidado, porque se você quer ser referência em orientação, dominar o processo, você tem que saber uma coisa: você precisa dominar primeiro os instrumentos, você precisa dominar primeiro a teoria que dá base para o seu trabalho, ler sobre teoria desenvolvimentista, ler sobre teoria sócio-histórica, ler sobre a teoria sociocognitiva, ler sobre teoria psicodinâmica, ler sobre abordagens de maneira geral em orientação profissional para dar base para o seu trabalho e ver em qual momento, em quais circunstâncias, por quê, qual o motivo de eu usar um teste nesse processo que eu estou executando, que eu estou fazendo. O teste ele é um instrumento muito importante e deve ser utilizado, mas ele deve ser utilizado com cautela, com muito cuidado, levando em conta as necessidades do meu orientando, os objetivos do instrumento e qual é o resultado que ele vai me oferecer quando eu aplicá-lo no processo que eu estou trabalhando. Agora, pensa aí nesse momento, comece a pensar no qual é o motivo de você colocar um instrumento de avaliação psicológica, um teste no seu processo de orientação profissional. Por que você usa? Para quê? Para que serve? Quando eu me faço essa pergunta, eu sei que o teste ele me ajuda a otimizar o processo. Ele facilita aquilo que eu alcançaria por meio de entrevistas, por meio de conversas e por meio de aprofundamentos em diálogos com o meu orientando. Ele me facilita o trabalho, de certa forma, porque ele é padronizado, ele otimiza todo um processo que duraria ali 3, 4, 5, 6 sessões em uma única aplicação. E para você tinha essa consciência do que eu acabei de falar antes de eu falar?
Você sabia para que você colocaria um teste? Você saberia pensar nisso, em colocar um instrumento de avaliação psicológica? Pensa, por que você coloca testes no seu processo de orientação profissional? É para fortalecer? É para ajudar? É só para dar nome de teste vocacional, orientação vocacional? Ou é porque ele de fato é útil para ajudar a pessoa a escolher a orientação, a profissão que a pessoa pretende exercer no futuro, e uma profissão que seja coerente com o seu perfil profissional, com a sua personalidade, com o seu jeito de ser. Mais adiante, pense aí quanto você precisa estudar sobre esses instrumentos antes de você colocá-los em prática, o quanto você precisa entender sobre esses instrumentos antes de você colocar esses instrumentos no seu dia a dia de trabalho. E coloque os estudos desses instrumentos, a atualização desses instrumentos na rotina do seu trabalho como orientador, como orientadora profissional, porque isso vai te ajudar demais a dominar, a ser referência na orientação profissional na sua cidade, na sua região, nas escolas que você for trabalhar, nas ONGs, nas instituições e nas empresas que você for oferecer o trabalho. Então, para finalizar, nesse vídeo nós conversamos um pouquinho sobre como escolher os testes. E como é que você escolhe? Pensando 3 coisas: entendendo a necessidade da pessoa que você está atendendo, se ela precisa definir interesses, maturidade, autoeficácia, entender melhor a personalidade, o que ela precisa naquele momento, entender os objetivos do instrumento e depois entender qual é o resultado que aquele instrumento vai trazer para o seu processo de orientação profissional, se aquele teste vai sim, de fato, trazer um resultado que você espera. Muitas vezes você aplica um teste de interesses profissionais, mas a pessoa já sabia dos seus próprios interesses e é só uma encheção de linguiça, entre aspas, que você fez ali. Mas muitas vezes ele também serve para otimizar o seu processo, para agilizar o seu trabalho, para trazer resultados mais claros para o seu trabalho como orientador, como orientadora profissional. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou falar de muitos outros temas e eu espero que você comente aqui embaixo assuntos que você queira saber da orientação profissional, para eu poder gravar para você esses assuntos que te interessam. Que você curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e possa também se inscrever no canal para me ajudar a produzir mais conteúdos como esse. Um grande abraço, eu fico por aqui, meu nome é Vinícius Oliveira e até mais!